Giovanni D'Agostinho, como é que tá, meu amigo? Vamos falar do DECORE. O que é o DECORE? Aqui, ó, Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimento. Me traz um dicionário daqui, ô Leandro, que eu quero ver o que significam essas coisas aqui. Pô, assim não dá, né, meu? O que é isso, DECORE? Declaração, repito, Declaração Compulsória, comprobatória de percepção de rendimento. É coisa de contador mesmo, né? Isso aí. A nomenclatura que foi dada pela autoridade, que é o Conselho Federal de Contabilidade, para essa declaração, o nome é DECORE, né? Não é pense, é DECORE, né? DECORE, tem que decorar. E aí tu quer que as pessoas pensem, que os alunos decorem, tem que decorar. É verdade, Silvio Lopes, essa declaração, ela tem fé pública, né? E ela é firmada pelos contadores devidamente registrados no Conselho de Contabilidade. Vamos imaginar que o sujeito precise de um financiamento, imaginar que precisa de um financiamento imobiliário para adquirir aí um imóvel, né? E o banco vai pedir para a pessoa que está pedindo dinheiro emprestado uma declaração comprobatória de rendimentos. Aí o que o contador vai fazer? O contador vai obter a documentação, né, que comprove que o camarada lá ganha determinado valor, por mês ou por ano, enfim, né? E o contador, então, ele faz um dossiê eletrônico, né, com o certificado digital dele ou com assinatura digital, online, no site do Conselho Federal de Contabilidade, ele preenche a DECORE e carreia essa documentação para dentro de um processinho eletrônico, para dentro de um processo, né, que vai compor ali as peças que dão suporte a essa declaração, né? E aí é emitido esse documento é assinado eletronicamente pelo profissional contábil, né? E ele tem fé pública, né? Então, com base nele, quem recebe esse documento vai conferir ali um financiamento, ou vai dar ali o segmento para determinada finalidade, né? Então, o DECORE, ele serve tanto para uma renda grande, né? O sujeito vai pedir um financiamento, precisa de uma renda maior, né? Que é para garantir, uma garantia para o concedente do crédito, né? Como até mesmo para comprovação de uma renda baixa. Porque existem programas sociais que são destinados para as pessoas que têm renda baixa, não é? Então pode acontecer do órgão concedente desse benefício pedir uma comprovação de que o sujeito recebe pouco rendimento. E aí o contador também faz essa verificação, constitui um processo, né, administrativo eletrônico e emite o documento que tem fé pública, não é? Então, daí a imensa responsabilidade dos contadores na emissão desse documento, porque vamos imaginar que o sujeito peça lá um financiamento e então lhe é pedido esse DECORE, não é? E o contador emita lá um DECORE atestando que o sujeito ganha R$50 mil por mês, né? É concedido o financiamento, então, para essa pessoa, com base nesse documento, e a pessoa não paga o financiamento. Não paga o financiamento. E o banco, através de um processo administrativo ou judicial, descobre que o DECORE é falso, que aquela informação que não procede, não tem lastro, né? Como é que fica a questão da cobrança, né? Será que o contador pode ser demandado para pagar essa conta também, né? Porque induziu a instituição financeira ao erro, né? Então, além de ser um documento importante, né, um documento é uma peça contábil, o DECORE, né, o profissional que emite tem que ter muita responsabilidade quando é contratado para conferir aí para o seu cliente essa informação, né? Então, esse é o DECORE, né? Agora já sabe o que é o DECORE. Agora, por que é percepção? Por que não é declaração comprobatória de recebimento de rendimentos? Qual é a palavra percepção? O que tem isso aí? Percepção no sentido de receber, né? De receber o rendimento, né? Então, foi a nomenclatura adotada pelo Conselho de Contabilidade, né? Poderia ser uma declaração comprobatória de rendimentos, né? Ou de recepção, ou de recebimento de rendimentos, poderia, mas foi a nomenclatura adotada pela autoridade, né? Mas eu gostaria também de fazer a anotação, né? Saudar, de certa forma, o Conselho Federal de Contabilidade, porque a partir do dia 1º de junho, né, teve uma mudança nessa declaração. O que estava acontecendo? Então, como eu havia explicado antes, o contador, para a emissão dessa declaração, o contador ele acessa diretamente o site do Conselho de Contabilidade
E estava acontecendo o seguinte, se o camarada, né, o contador, ele mesmo sendo devidamente habilitado no conselho, tivesse qualquer tipo de débito com o erário do conselho, ele estava impedido de emitir a declaração. O senhor sabia, Silvio Lopes? Não sabia. Né? Mas eu acho uma boa medida isso, não é? Ou não? Não, aí tem que ter em dia com o órgão de classe. Não, o que acontece? O sujeito que está em débito com um órgão de classe, que o órgão de classe é uma autarquia federal, né, que integra a administração indireta da União. Né? Então, o valor da anuidade é um tributo. Né? Esse órgão, ele regulamenta a atividade contábil e fiscaliza, ele detém o poder de polícia da atividade contábil. Né? Na verdade, é uma delegação da União. Todos os conselhos de fiscalização receberam uma delegação da União para fazer a inspeção do trabalho de profissão regulamentada, não é? Então vamos imaginar que o sujeito daqui a pouco esteja devendo algo para o erário. O que tem que fazer o poder público? O poder público tem que fazer a execução da dívida, a execução fiscal, mas não impedir o sujeito do trabalho. Né? Fazer uma analogia, né? Vamos imaginar que o sujeito esteja lá devendo imposto de renda, né? O governo impediria o camarada de trabalhar porque está devendo imposto de renda? Né? Então, da mesma forma, o governo, que nesse caso é a autarquia de fiscalização, pode impedir o sujeito de exercer a profissão porque eventualmente tem lá um débito com alguma anuidade ou com alguma taxa, enfim, né, com algum valor para o erário autárquico. Então, a meu juízo, foi uma boa medida essa, né? Do Conselho Federal, que a partir do dia 1º de janeiro, então isso está no site do Conselho Federal, não mais vai impedir que o contador possa emitir a decora eletrônica pelo fato de estar em débito, né? Estar em débito com o Conselho de Contabilidade. Existe uma estatística apontando assim, qual é o percentual de contadores que estão nessa situação? Depois da pandemia, isso aumentou um pouquinho. Né? Isso aumentou um pouquinho. Eu não tenho esse dado para... razoáveis. Eu não tenho esse dado para lidar, não é? Acontece que o Conselho não pode utilizar de meios coercitivos políticos até, né, para fazer a cobrança. Né? Acho que na perspectiva de liberdade profissional, né, e do legítimo direito do exercício da atividade lícita por um contador que é habilitado, né, devidamente habilitado, não pode haver um impedimento do exercício da profissão porque tem lá um débito com a autarquia. Amarrar a fonte de renda dele que permitiria até ele fazer esse acerto. Né? Exatamente. Mas essa medida do Conselho Federal de Contabilidade, por detrás dela, teve a atuação do Sindicato dos Contadores, né? O Sindicato dos Contadores que nós presidimos. Né? No dia 4 de novembro de 2021, no ano passado, nós havíamos encaminhado lá para o Conselho Federal uma situação sobre a liberação da decore para quem está com débito autárquico, né? E nós não obtivemos êxito, né, nessa nossa divulgação lá perante a autarquia. Então, no dia 7 de fevereiro, nós entramos com uma ação judicial na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, exatamente para compelir que o Conselho de Contabilidade deixe que o profissional entregue, né, elabore a decore mesmo estando em débito. Né? O Ministério Público Federal emitiu um parecer, né, dando razão ao Sindicato dos Contadores. Em sentença, a juíza da 5ª Vara Federal de Porto Alegre concedeu a ordem de segurança, Então, nós temos um processo judicial onde o autor é o Sindicato dos Contadores, o Sindiconta, onde, no dispositivo da ação, vou tomar liberdade porque é 4 linhas, né? No dispositivo, a juíza assim determinou: concedo a segurança para que a autoridade coatora não obste ao contador devidamente habilitado o direito de emitir a decore eletrônica, independentemente de o profissional estar ou não adimplente com o erário autárquico. Né? Então, esse foi o dispositivo dessa ação judicial. Então, muito provavelmente, o Conselho Federal de Contabilidade reviu o procedimento dele, né? E seja justo, né? Antes mesmo de encerrar o prazo de recurso dessa ação, resolveu, então, o Conselho Federal de Contabilidade alterar a resolução, foi divulgado, e a partir do dia 1º de junho, então, não é mais obrigatório a adimplência com o erário autárquico para conseguir emitir o decore, né? Então, saudar essa definição do Conselho Federal de Contabilidade,
que foi fruto do Sindiconta, da pressão, né? E feita pelo de Sindiconta. uma demanda anterior feita por Sindiconta. Muito Daí a bem. importância de nós termos um sindicato forte e independente. Muito bem. Aliás, eu quero fazer, nós não combinamos nada disso, eu quero reforçar aqui a necessidade que o contador tem de também ter não só o Conselho de Contabilidade, o registro lá, mas também prestigiar o sindicato, que é a defesa política, né, dos contadores. Parabéns aí, e o sindicato mostrando que ele está exercendo realmente na plenitude a sua função. Tá certo. Muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima. Até a próxima.